Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Meu nome é Eduardo Tomazini, eu estou aqui da Central do Livro de Mórmon para ajudar você a colocar o Vem e Segue-me na prática, na sua vida. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações, faz seu comentário, eu leio todos, não consigo responder todos, mas eu leio todos. E também, se você gostar, dá um like, e eu vou ficar muito feliz se você gostar do vídeo. Mas se não gostar também, pode dar um dislike, não tem problema. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o livro de Isaías. E essa escritura que eu falei agora no início está em Isaías 2,5. E eu vou repeti-la. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. O livro de Isaías, ele é maravilhoso, ele tem tantas coisas boas. É difícil, em tão pouco tempo, falar sobre as maravilhas dos ensinamentos de Isaías. O livro de Isaías, ele é tão importante que Nefe citou diversos capítulos de Isaías no livro dele, em 2º Nefe. E da tamanha importância que ele tem. Dos profetas antigos, talvez quem tenha falado mais sobre Cristo, dado até alguns detalhes sobre o Salvador, foi Isaías. Mas eu queria me apegar neste versículo e falar a respeito dessa luz do Senhor. Ele está dizendo para a gente andar na luz do Senhor. E eu queria explorar um pouco essa doutrina, né? Esse princípio da luz. E aí eu fui buscar no Guia de Estudo das Escrituras, né? Como a gente deve sempre fazer, e no Dicionário do Senhor, né? Como um amigo meu chama, diz o seguinte: luz é energia divina, poder ou influência que procede de Deus através de Cristo e dá luz a todas as coisas. É a lei pela qual todas as coisas são governadas no céu e na terra. Ela também ajuda as pessoas a entenderem a verdade do Evangelho e serve para colocá-las no caminho do Evangelho que leva à salvação. Não devemos confundir a luz de Cristo com o Espírito Santo, pois a luz de Cristo não é um personagem, mas uma influência proveniente de Deus. Então é importante saber disso, né? A diferença entre luz de Cristo e Espírito Santo. Então a luz não é um personagem, mas, como ele disse aqui, é uma influência, mas que vem da presença de Deus, que nos prepara para receber o Espírito Santo. Interessante. É uma influência para o bem na vida de todo ser humano. Uma manifestação da luz de Cristo é a consciência. Então isso é importante também. Quando falamos de luz de Cristo, estamos falando da nossa consciência. Aquela voz que vem na nossa mente dizendo o que a gente deve ou não deve fazer. Que ajuda a pessoa a distinguir o bem do mal. Quanto mais aprendemos a respeito do Evangelho, mais sensível se torna a nossa consciência. Veja que coisa interessante. Todos nós, mesmo aqueles que são membros da igreja, que receberam o dom do Espírito Santo, também têm a influência dessa luz que vem, que é proveniente de Deus, que é a nossa consciência. Obviamente que o Espírito Santo e a consciência, e a nossa consciência, ou a luz de Cristo, trabalhando juntos para nos purificar, para nos santificar. Mas vamos falar um pouquinho então dessa luz maravilhosa. E eu gostei aqui do Guia de Estudo das Escrituras, que falou aqui no finalzinho, né? Disse assim que quanto mais você aprende o Evangelho, mais sensível se torna a sua consciência. Então é bem isso. Quanto mais você, por exemplo, estuda as Escrituras, quanto mais você vai ao templo, quanto mais você vai às aulas, aprende o Evangelho de uma forma geral, mais você torna essa sua consciência
sensível ao pecado. Então, é interessante essa sensibilidade que a luz do Senhor faz com que você desenvolva na sua vida. Um exemplo, vamos dizer assim, negativo dessa luz, né, dessa sensibilidade, da perda dessa sensibilidade, foi Lamã e Lemuel. O próprio Nefe disse, né, em 1 Nefe 17:45, ele disse para Lamã e Lemuel: sois rápidos em cometer iniquidades, porém vagarosos em lembrar-se do Senhor, seu Deus, vosso Deus. Haveis visto um anjo que vos falou. Sim, haveis ouvido sua voz de tempos em tempos. E ele vos falou numa voz mansa e delicada, mas haveis perdido a sensibilidade, de modo que não pudestes perceber suas palavras. Portanto, falou-vos ele com voz de trovão, o que fez tremer a terra como se fosse partir em pedaços. É muito legal isso. E Nefe ele está dizendo uma coisa muito, muito importante aqui, que ele diz, olha, como eles eram vagarosos em guardar os mandamentos, obviamente que eles tinham pouca luz, eles não ouviam a voz mansa e delicada. Então, ele disse que eles haviam perdido a sensibilidade, né? Então, ele diz, haveis perdido a sensibilidade, de modo que não pudeste perceber suas palavras. Esse é um nível horrível, né, de espiritual, quando a pessoa, ela... Porque assim, quanto mais pecado você comete, quanto mais coisas erradas você faz, quanto mais você vai contra a vontade de Deus, você vai perdendo luz. E conforme você perde luz, você perde essa sensibilidade ao pecado. Então a pessoa, por exemplo, ela se acostuma a falar palavrão, por exemplo. Então quando ela ouve alguém falar palavrão, para ela não tem nenhum... não significa nada, tá tudo bem, ela não se sente ofendida quando ouve um palavrão. Ou quando a pessoa assiste muita filmes ou séries, ou seja lá o que for, que falando de sexo, por exemplo, e pornografia e tudo mais, a pessoa começa a assistir aquilo e com o tempo ela vai achando que aquilo é normal, vai passando o tempo, ela vai perdendo luz e ela vai perdendo sensibilidade até chegar no ponto em que aquilo para ela é totalmente normal. O pecado não é normal. Tudo que o Senhor ensinou nós devemos seguir, devemos fazer a vontade dele em todas as coisas, porque se fizermos isso, estaremos cada vez mais sensíveis ao pecado. A escuridão não toma conta da nossa vida. Então, a nossa preocupação deve ser sempre de buscar cada vez mais ter luz, para que essa luz aumente e nós nos tornemos mais e mais sensíveis ao pecado e que a gente odeie o pecado. Não sinta mais esse desejo de pecar. Bom, eu falei de um exemplo negativo, mas nós temos um exemplo muito positivo, né, que foi Moisés. E é interessante que naquela época que Moisés estava com o povo de Israel, no deserto, ele subiu lá para receber os mandamentos na montanha, e ele ficou 40 dias com o Senhor lá na montanha, e quando ele desce, o rosto dele resplandecia, né, de tal forma, depois que ele desceu lá do Monte Sinai, o rosto dele brilhava muito, porque ele ficou 40 dias conversando com o Senhor e recebendo do Senhor ensinamentos, convênios, doutrina, mandamentos, e aquilo foi aumentando muito a luz de Moisés, porque luz se apega à luz, trevas às trevas. No caso ali de Moisés, ele tinha luz. Quando ele subiu o Monte Sinai, ele tinha, claro, ele era um profeta de Deus, já tinha visto o Senhor, ele tinha luz. Mas ao ficar com o Senhor por 40 dias, em jejum ainda, a sua luz aumentou estrondosamente. E aí ele ficou tão iluminado que a face de Moisés brilhava muito. E o fato dela brilhar muito incomodava o povo de Israel. Moisés teve que colocar um véu no rosto para poder falar com o povo.
Olha o nível de luz que tinha Moisés. É importante a gente lembrar também, que está lá em Doutrina e Convênios 93, que a glória de Deus é a inteligência, né? A gente sabe disso. Então, 93, de 36 a 37, diz: a glória de Deus é inteligência, ou em outras palavras, luz e verdade. A luz e a verdade rejeitam o ser maligno. Então, é disso que eu estava falando anteriormente, né? Sobre essa questão da sensibilidade que a gente precisa desenvolver. Quando você é sensível ao pecado, você vai querer pecar menos. Porque, como eu falei, a luz se apega à luz, né? Tem uma escritura que diz isso. Então, conforme você adquire mais luz você vai se apegando. E assim vai indo e vai indo. É lógico que exige um esforço. Não é simplesmente, eu fiz uma oração, eu já tenho muita luz. Não, são muitas orações que a gente tem que fazer. Mas a cada oração você aumenta a sua luz. A cada jejum que você faz, a cada mandamento ou cada tentação vencida, você recebeu mais luz. Cada provação vencida, você recebeu mais luz. Enfim, tudo que você fizer que é verdade, que está em acordo com a verdade, mais luz você recebe. Quando você vive os convênios que fez no templo, mais luz você recebe. Ao ir ao templo, mais luz você recebe. Enfim, nós vamos falar aqui hoje sobre isso, mais sobre isso. Uma outra coisa muito importante é que quando eu penso sobre a segunda vinda de Cristo, eu gosto de pensar o seguinte: Cristo vai aparecer nos céus e dizem as Escrituras que a matéria vai se derreter, né? As montanhas vão se derreter. E para derreter uma pedra, uma rocha, precisa de muito calor, muito calor. Mas eu não consigo imaginar o Senhor jogando bolas de fogo do céu para destruir a escuridão da terra. Não, a própria luz do Salvador, quando surgir no céu, é que vai fazer com que os elementos se derretam. A própria luz do Salvador. Então eu gosto de pensar o seguinte, que quem tem luz vai suportar a luz do Salvador. É por isso que nós precisamos mais e mais, ao viver os mandamentos, ao fazer a vontade de Deus, mais luz a gente recebe. E aí, até chegar no dia, no momento em que o Salvador aparecer nos céus, nós não seremos destruídos, porque temos luz suficiente para suportar sua presença. Mas ele diz em duas escrituras, em Doutrina e Convênios, na 38:8, diz assim: mas logo vem o dia em que me vereis, e sabereis que eu sou, porque o véu da escuridão logo será rasgado, e aquele que não estiver purificado não suportará esse dia. É uma escritura falando sobre a segunda vinda. Então, vai ter um dia que a gente vai ver o Salvador. E pode ser na segunda vinda ou pode ser em qualquer outra situação. Para poder ver o Salvador, você precisa ter luz. No versículo 48 e 49 da seção 133 diz: e o Senhor estará vestido de vermelho, e suas vestes serão como a do que pisa no lagar do vinho. E tão grandiosa será a glória de sua presença. Então, olha só que interessante essa parte. E tão grandiosa será a glória de sua presença, que o sol esconderá a face de vergonha, e a lua reterá sua luz, e as estrelas serão arremessadas de seus lugares. Então, a luz do Salvador, ela é tão forte, na segunda vinda ela vai ser tão forte, que além de derreter os elementos, até o sol vai se esconder, a lua e as estrelas serão arremessadas, a lua também vai se reter. Então, o que vai suportar a presença do Salvador na segunda vinda? Quem tiver luz. Tudo que tiver luz. Por isso isso não é uma doutrina, né? Não é algo oficial, mas é um sentimento que eu tenho, eu gosto de pensar assim, que, por exemplo, por que os templos serão preservados na segunda vinda? Porque tem luz.
Então tudo que tiver luz será preservado, o que tiver em trevas será consumido. Não só pessoas, mas como os elementos, tudo que não tiver luz naquele momento será destruído ou vai ser modificado. Não, pode ser que não seja destruído, mas pode ser modificado. Como uma montanha. Uma montanha ela não tem escuridão, mas ela será modificada. O que for montanha vai se tornar plano e o que for plano se tornará montanha. Então, obviamente que isso tudo é figura de linguagem. Entretanto, os elementos realmente serão consumidos na segunda vinda de Cristo. Mas o que eu quero deixar claro aqui é que nós precisamos ter luz para suportar a presença do Senhor. Seja na segunda vinda, seja em algum momento de repente que Ele queira aparecer para você, ou quando você morrer, quando você tiver que ver o Senhor, você vai precisar ter luz. E é aqui, nesta vida, que nós podemos desenvolver luz. Eu gostei muito de um discurso, eu sempre cito aqui alguns discursos, né? Eu gosto muito do discurso do elder Timothy G. Ditches, ou Deiches, não sei se eu pronunciei certo. Ele fez um discurso chamado A Luz se apega à luz. É muito interessante, em abril de 2000, na Conferência Geral de abril de 2022. Ele cita algumas coisas que eu queria compartilhar aqui hoje. Ele disse o seguinte: ao intensificarmos nossa fé em Cristo, recebemos mais luz até dissipar a escuridão que talvez exista ao nosso redor. Olha que legal. Então, quanto mais você intensifica a sua fé em Cristo, mais luz você tem e aí você vai dissipando as trevas que talvez exista em seu redor. Isso é interessante porque isso realmente acontece. Quando você convive com pessoas, às vezes no seu ambiente de trabalho, por exemplo, se você é uma pessoa que tem luz, que guarda os mandamentos de Deus, as pessoas percebem isso em você. Percebem que você é diferente, que você tem um brilho diferente. Eu já ouvi muito isso. Eu acho que você também já deve ter ouvido ou visto pessoas falarem sobre isso. E realmente é verdade. Por quê? Porque a sua fé em Cristo está se intensificando. E quando a sua fé se intensifica, mais luz você tem. E as trevas que existem à sua volta, elas vão se dissipando. Então, quando você tem luz e você traz luz para um determinado ambiente, o que for trevas ali, ela começa a se dissipar ou se afastar de você. Aquilo que é de Deus é luz. Aquele que recebe luz e persevera em Deus, recebe mais luz. E essa luz se torna mais e mais brilhante até o dia perfeito. A luz de Cristo nos prepara para recebermos a influência administradora do Espírito Santo, que é o poder convincente de Deus, da verdade do Evangelho. O terceiro membro da Trindade, o Espírito Santo, é um personagem de espírito, a maior fonte de luz que o Pai Celestial nos concede na mortalidade vem do Espírito Santo, cuja influência iluminará nossa mente e encherá nossa alma de alegria. Então, a gente está falando da luz de Cristo, que é a nossa consciência, mas a luz de Deus vem através do Espírito Santo. Quanto mais você sente do Espírito, quanto mais você tem do Espírito na sua vida, mais luz você tem. E mais você afasta as trevas da sua vida. E ele continua dizendo, dali por diante, quando nossos desejos e ações estiverem centrados no caminho do convênio, o Espírito Santo, como uma luz dentro de nós, vai nos revelar e testificar sobre a verdade, alertar contra o perigo, olha só, consolar, purificar e trazer paz para a nossa alma. Isso é muito legal, né? Então, quando a gente quando você e eu, né? Quando nós estivermos centrados no caminho do convênio, o Espírito do Senhor vai fazer tudo isso aqui, nos consolar, nos alertar do perigo, vai nos purificar, vai trazer paz para a nossa vida.
ele menciona o elder Robert D. Hales, que ensinou: quando a luz está presente, as trevas são vencidas e precisam partir. Isso aqui é muito forte. Quando a luz espiritual do Espírito Santo está presente, as trevas de Satanás se afastam. Então, é tão verdade isso. Eu acho que você que está aqui me ouvindo agora, você talvez tenha tido experiências espirituais na sua vida em que você sentiu a presença do Espírito do Senhor. E quando você sente a presença do Espírito na sua vida, quando você está cheio do Espírito, você não sente vontade de fazer nada contrário ao que o Senhor requer de você, não é? Então, quando você está cheio dessa luz, você afasta as trevas, e aí você não tem vontade de fazer nada errado. É como, por exemplo, quando você jejua, você está ali jejuando, você não sente vontade de fazer coisa errada. Por quê? Você está recebendo luz, você está com o Espírito do Senhor com você. Quando você está dentro do templo, você não sente vontade de fazer nada errado, porque ali é um lugar de luz, é um lugar onde o Espírito do Senhor está trazendo luz para o ambiente e para a sua mente, para o seu coração. Então, tenha mais do Espírito para afastar de vez da sua vida as trevas, a escuridão que Satanás traz. Ele continuou dizendo: um pouco mais de luz é acrescentado toda vez que buscamos a Deus em oração, estudamos as Escrituras, a fim de ouvir o Senhor. Agimos de acordo com as orientações e revelações dadas por nossos profetas vivos e obedecemos aos mandamentos de modo a caminharmos de acordo com todas as ordenanças do Senhor. Quando vivemos de modo a merecer a companhia do Espírito Santo, realmente aumentamos nossa capacidade espiritual de receber revelação. E isso é a coisa mais importante que a gente precisa fazer. A gente, como diz na oração sacramental, quando a gente toma sobre nós o nome de Cristo, quando você guarda os mandamentos, quando você se recorda de Cristo em todos os momentos, você vai ter o Espírito Santo com você. Ao ter o Espírito Santo, o que acontece na sua vida? O Senhor se comunica com você mais. Então, essa luz, é por isso que a gente precisa tomar o sacramento todos os domingos. Claro, tem outras coisas mais que a gente precisa fazer. Mas lembra disso, quando Cristo veio aqui na Terra e instituiu o sacramento, ele instituiu isso como um mandamento. E quando você toma do sacramento, quando você toma sobre você o nome de Cristo, quando você se lembra de Cristo e guarda os mandamentos, você tem o Espírito Santo com mais força. E ao ter o Espírito Santo com mais força, o Senhor se comunica mais com você. Você recebe mais revelação. E ao receber mais revelação, menos coisas erradas você faz. Você mais atende à vontade do Senhor, e isso vai aumentando cada vez mais e você vai sentindo cada vez menos vontade de pecar. E isso é o que é mais importante. Nesta vida, o que mais nós precisamos fazer é ter do Espírito, é ter essa luz conosco. O presidente Nelson falou disso, eu repito isso muitas vezes nos meus vídeos, mas é porque isso é tão importante. Nós não vamos sobreviver à enxurrada do pecado, da escuridão que tem vindo sobre nós, se nós não recebermos revelação. E para receber revelação, eu preciso ter luz. E para ter luz, eu preciso guardar os mandamentos. Não são só os 10 mandamentos, são todos os mandamentos. E Cristo resumiu muito bem todos os mandamentos em 2, né? Amar o Pai, a Deus acima de todas as coisas, com todo o nosso poder, mente e força, e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Está resumido ali em 2. Mas o que isso significa? Eu vou resumir em 1. Fazer a vontade do Pai. É isso. Então, quando nós fazemos a vontade do Pai, nós temos luz. E quando nós temos luz, o Pai se comunica conosco através do seu Santo Espírito, por causa da expiação do Salvador. Então,
quanto mais eu faço, mais luz eu tenho. Quanto mais luz eu tenho, quer dizer, quanto mais do Espírito eu tenho, mais luz eu tenho. Quanto mais luz eu tenho, mais do Espírito eu tenho, mais o Senhor fala comigo. E isso é real para mim. Eu consigo perceber quando eu estou afinado com o Espírito do Senhor, quando eu estou espiritualmente ali com mais luz, eu consigo sentir mais a presença do Senhor na minha vida e eu cada vez mais sinto o desejo de guardar os mandamentos. Cada vez mais eu sinto o desejo de fazer a vontade de Deus. É isso que nós precisamos pensar, focar a nossa vida em receber mais e mais luz. O Elder Uchtdorf ensinou também num discurso que eu recomendo para todos, num discurso chamado Portadores de Luz Celestial, de outubro de 2017. Ele ensinou, eu não vou conseguir falar, o discurso dele inteiro é muito bom, por favor, leia esse discurso, mas ele diz algumas coisas que eu gostaria de falar para você aqui hoje. Ele disse: quaisquer que sejam as causas de nossas enfermidades espirituais, todas elas possuem uma coisa em comum: a ausência de luz divina. Então, quando eu tenho alguma enfermidade espiritual, eu estou tendo ausência de luz. As trevas reduzem nossa capacidade de ver claramente. Elas ofuscam nossa visão daquilo que uma vez já foi simples e claro. É interessante porque a gente vê isso muito nas pessoas que acabam por ficarem menos ativas na igreja. Uma época da vida delas, elas eram tão afinadas com o Espírito e aí elas tinham essa capacidade, né, das coisas simples do Evangelho, de viver aquilo. E aí depois elas vão perdendo luz e aí fica ofuscada, né? Ele ofusca aquilo que foi simples, agora já não, ele não sente, não é mais claro para ele. Ele já perdeu aquela sensibilidade. Quando estamos em trevas, é mais provável que façamos escolhas ruins, uma vez que não conseguimos ver os perigos em nosso caminho. Então, se você está em trevas, você não está enxergando aonde você está indo. Quando você tem luz, você está vendo o caminho. Quando estamos em trevas, é mais provável que percamos a esperança, pois não somos capazes de ver a paz e a alegria que nos esperam se apenas seguirmos adiante. Então, se nós queremos voltar à presença de Deus, se nós queremos caminhar de volta à exaltação, irmos até a exaltação, caminharmos de volta, né, ao reino celestial onde estivemos com o nosso Pai, se nós queremos obter a glória eterna, a exaltação, sermos deuses, o que nós precisamos fazer é aumentar essa luz dia após dia na nossa vida. Uma outra coisa que ele diz aqui que eu achei muito interessante, ele disse assim: cada vez que voltam seu coração a Deus em humilde oração, vocês vivenciam sua luz. Cada vez que buscam nas Escrituras suas palavras e sua vontade, a luz aumenta em esplendor. Cada vez que vem alguém que precisa de ajuda e sacrifica o seu próprio conforto para estender a mão com amor, a luz se expande e se propaga. Cada vez que rejeitam a tentação e escolhem a pureza, cada vez que buscam o perdão ou perdoam, cada vez que com coragem testificam da verdade, a luz afasta as trevas e atrai aqueles que também buscam luz e verdade. Isso é maravilhoso, né? A gente consegue ver isso realmente
na vida de muitas pessoas. O rei Lamone, quando Amon ensinou o rei Lamone ele estava em trevas e ele se sentia muito mal pelas coisas erradas que ele fazia. E em Alma 19:6, olha que interessante. Ora, isso era o que Amon desejava, porque sabia que o rei Lamone estava sob o poder de Deus, né? Depois que Amon ensinou ele, aí então ele sentiu muito forte o espírito e ele acabou até, né, ficando desacordado. E Amon dizia, né, que ele desejava isso mesmo. Sabia que o escuro véu da incredulidade que estava sendo tirado da mente e que a luz que iluminava a mente, que era a luz da glória de Deus, que era uma luz maravilhosa de sua bondade. Sim, essa luz havia-lhe infundido tanta alegria na alma, tendo se dissipado a nuvem de escuridão que cobria ele, né, o rei Lamone, que a luz da vida eterna se lhe havia acendido na alma. Sim, sabia que isto havia dominado o corpo natural do rei e que ele fora arrebatado em Deus. Olha que maravilhoso, que maravilhosa é essa experiência do rei Lamone. Ele estava em trevas, ele mesmo disse, estava fazendo um monte de coisa errada, ele matou muitos servos dele, ele se sentia mal por isso. E ele então, tomado pelas trevas, fazendo coisas erradas por desconhecer a verdade, né? Mas quando ele conhece a verdade, quando ele recebe luz, ele ficou tão... aquilo acendeu de tal forma na alma dele que ele não suportou, ele foi dominado, né? O corpo dele não resistiu tamanha luz em cima das trevas que havia na vida dele. E o que aconteceu foi que ele foi sendo transformado. Uma pessoa cheia de pecados, agora estava sendo purificado pela luz do Senhor. E é isso que a luz faz conosco. Ela nos purifica, ela amplia mais ainda a nossa luz. Então, eu quero citar aqui, eu acho que muitos conhecem, até tem um filme, um vídeo, né, que foi feito, que chama-se O Toque da Mão do Mestre. E esse é um poema que foi citado, já foi citado em vários discursos, e que eu gostaria de ler aqui. É um poema falando desse violino, que era um violino Stradivarius, um violino famoso, né, que era feito à mão por um homem que tinha por sobrenome Stradivarius, e ele fez poucos, né, violinos, ele tem um valor muito grande. Mas aí o poema vai contar sobre esse violino. E eu gostaria que você, quando eu estiver falando, citando esse poema, que você pudesse pensar em você, ou mesmo em alguém que você conheça, que talvez precise disso. Eu vou ler. Ele estava maltratado e desgastado, e o leiloeiro achava que quase não valeria a pena despender muito tempo com aquele velho violino. Mas mesmo assim, ergueu-o com um sorriso. "Quanto me dão, meus senhores?" gritou ele. "Quem fará a primeira oferta? $1? $1, em seguida 2, apenas 2? $2? Quem dá 3? $3. Dou-lhe uma, $3. Dou-lhe 2, vendido por $3. Mas não. Bem lá no fundo da sala, um homem grisalho adiantou-se e pegou o arco. Limpou então o pó do velho violino, apertou as cordas soltas e tocou uma melodia pura e bela, como o cântico dos anjos. A música terminou, e o leiloeiro disse com voz calma e suave: "Quanto me dão pelo velho violino?"
e ergueu-o juntamente com um arco. $1.000? Quem me dá 2? 2.000? Quem me dá 3? 3.000? Dou-lhe uma, 3.000 dou-lhe duas, vendido, disse ele. As pessoas aplaudiram, mas alguns choraram. Não entendemos bem o que fez com que seu valor mudasse. Rapidamente veio a resposta: o toque da mão do mestre. E muitos homens cuja vida está desafinada, maltratada e desgastada pelo pecado, são leiloados bem barato para a multidão insensível, tal como o velho violino. Um prato de lentilhas, um copo de vinho, um jogo de azar, e ele segue adiante. Dá-se uma, dá-se duas e quase se entrega. Mas aí vem o mestre. E a insensata multidão não consegue compreender o valor de uma alma e a mudança efetuada pelo toque da mão do mestre. Deixe o mestre tocar a sua vida, ou ajude alguém, seja o mestre na vida de alguém, para tocar, para mudar, para transformar a vida através da luz. Seja a luz, como Cristo disse, vós sois a luz do mundo. Nós precisamos ser essa luz, você precisa ser essa luz. E se você for essa luz, a sua luz ainda vai aumentar cada vez mais. Até o dia em que você poderá ver o Senhor face a face e poderá receber dele as bênçãos, poderá receber dele um toque, um abraço. E você poderá adorá-lo para sempre. Te vejo no próximo vídeo.